Liberdade, querida liberdade. O nosso chão tem sonhos e vontade. Ok, boa tarde a todos. Vamos dar início à quinta conversa das Equações da Liberdade, um ciclo comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, que está a ser organizado pela FEUP. Esta conversa tem como título o Estado e Liberdade, impacto na transformação da economia em 50 anos de democracia. E para falar sobre isto, contamos então aqui com a presença de três ilustres economistas. Eugénia Pires, investigadora em política financeira, monetária, gestão da dívida pública, com experiência em estudos sobre a zona euro e a economia e relações lusófonas em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola. É membro fundadora do think tank Research on Money and Finance e autora de diversas obras. Bem-vinda, Eugénia. Obrigada. João Rodrigues, professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais em áreas de Economia Política, é coautor do blog Ladrões de Bicicletas e autor de diversas publicações e livros, sendo o mais recente O Neoliberalismo Não é um Slogan. Bem-vindo. Obrigado. Professor. E online temos o professor Carlos Brito, foi professor na FEIP e é atualmente professor na Porto Business School, especializado e entusiasta sobretudo nas áreas de marketing, inovação e empreendedorismo. É atualmente presidente na Associação Portuguesa de Management e é ex-membro do Conselho Coordenador da SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. É um prazer receber-vos aos três na FEUP. Obrigada pela vossa presença. Vamos dar então início a esta conversa, começando por enquadrar um bocadinho o estado socioeconómico de Portugal na década de 70. Portugal era um país profundamente desigual e pobre, muito marcado pela ruralidade, com atraso de infraestrutura e uma concentração de trabalhadores no setor primário, superior a 30%. O êxodo para os centros urbanos do Porto e Lisboa deixava dezenas de milhares de pessoas a habitar em bairros de lata. Num país em que os grandes grupos económicos usufruíam de políticas proteccionistas em compadrio com o Estado e as taxas de analfabetismo eram elevadas, não parecia existir uma direção de progresso social e o descontentamento ia intensificando. O 25 de Abril foi, por isso, um momento histórico, trazendo a esperança e a confiança de que, à luz da democracia, o povo português seria capaz de construir um projeto que resultasse, e citando Mariana Esteves, na melhoria das condições de vida para quem vive do trabalho e de proteção social para quem precisa dela. Vivia-se um clima de grande tensão política que culminou a 6 de novembro de 1975 com uma transmissão na RTP daquele que foi um dos momentos mais históricos do debate político livre em Portugal, entre Mário Soares, que representava um projeto de uma esquerda socialista liberal, uma visão mais progressista para a construção de uma sociedade de propósitos comuns, e Álvaro Cunhal, que representava um movimento revolucionário, no fundo ambicionando uma mudança mais efetiva e mais imediata do paradigma social, nomeadamente no combate à exploração da força de trabalho. Em entrevista, Mário Soares resume o conflito entre os dois grupos, recorrendo à seguinte simplificação: os nossos camaradas comunistas suspeitam-nos um pouco de não querermos realizar esse socialismo e nós suspeitamos dos nossos camaradas comunistas respeitarem as liberdades. Na verdade, as suspeitas que Mário Soares levantava é que o projeto defendido pelo Partido Comunista Português levasse, e cito, o país em linha reta novamente para uma ditadura, ao que Álvaro Cunhal chega a responder ao jeito de graça: olhe que não, olhe que não. Colocando em contexto histórico e internacional, estas duas visões, que em Portugal foram personificadas por estes dois líderes políticos, acabaram por emergir nos mais variados cantos do mundo, num período de rescaldo dos movimentos fascistas e de opressão das classes trabalhadoras. Apesar das grandes aspirações ao progresso social, hoje, passados 50 anos, ainda existe uma profunda desigualdade, o trabalho contribui ainda muito mais para a receita fiscal do que a propriedade e o capital, perdemos património com as privatizações e estamos a assistir a uma degradação progressiva de algumas instituições que são cruciais para esse desenvolvimento social, do qual destaca a escola pública. João Rodrigues,
Que visões eram essas que se sentavam nesse dia à mesa do debate e porque é que ainda estamos longe de sermos uma sociedade verdadeiramente livre, justa e igualitária em Portugal? Ou seja, no seu entendimento, porque é que estes projetos socialistas e sociais-democratas parecem estar a falhar? Sim. Obrigado, Rita, pela pergunta e pelo convite. É um prazer estar aqui a debater com vocês. Eu gostaria de sublinhar, para lá do debate e das querelas e dos conflitos entre diferentes projetos, um aspecto que é pouco valorizado na história do 25 de Abril e do processo revolucionário que se seguiu. No fundo, nós temos em Portugal a originalidade de termos tido uma revolução democrática que é desencadeada inicialmente por um golpe de Estado militar, que dá origem a um processo bastante impetuoso, turbulento, de transformações socioeconómicas e políticas, aquilo que nós podemos chamar uma crise orgânica do Estado, das formas de Estado, mas que desemboca com toda a turbulência num significativo acordo constitucional. A Constituição da República Portuguesa de 1976 é aprovada na Assembleia da República com os votos favoráveis do centro-direita, ou seja, do Partido Popular Democrático, PPD-PSD, do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do MDP-CDS, ou seja, só o CDS se coloca, digamos, fora desse arco constitucional. E eu acho que, apesar de tudo, esse arco constitucional baliza, parcialmente, alguns adquiridos importantes da Revolução Portuguesa, que ainda hoje encontram tradução constitucional, se bem que depois podemos discutir se é que se encontram tradução na prática. Se nós olharmos para o ordenamento económico constitucional português, o que é que nós vimos? Vemos, em primeiro lugar, uma ideia que é a base da democracia, do Estado de Direito democrático e social, porque estes elementos são importantes, Estado de Direito democrático e social, que é a ideia da subordinação do poder económico ao poder político. No fundo, uma inversão da natureza antidemocrática do regime anterior, em que claramente o poder político era instrumentalizado pelo poder económico, como referiu, pelos grupos económicos. Nós conseguíamos encontrar a geografia do poder político na geometria do poder económico, dos grandes grupos económicos. Isso aí é relativamente consensual até no próprio processo revolucionário, na medida em que as nacionalizações que ocorrem com respaldo, basicamente terminam com esses grupos económicos, porque se considerava de alguma forma que esses regimes de propriedade concentrada eram regimes que tinham alimentado materialmente o autoritarismo político. E na realidade, se olharmos para Portugal em perspectiva internacional, o que nós temos com as nacionalizações é um regime de economia mista, ou seja, em que o Estado português tem um controle sobre um setor empresarial representando 20% dos ativos da economia, muito semelhante ao que ocorre em França, em Itália, na Finlândia e noutros países capitalistas democráticos com regimes de economia mista. E, aliás, isso encontra tradução constitucional na própria ideia que há 3 regimes de propriedade que coexistem em Portugal. O regime de propriedade pública, o regime de propriedade privada e o regime de propriedade cooperativa. E isso, de alguma forma, até uma certa altura, particularmente até a revisão constitucional de 1989, merece um certo respaldo. E é esse Estado, e em parte são essas empresas públicas que vão infraestruturar o território português. Penso, por exemplo, na EDP, que é uma empresa criada, resultante da nacionalização do setor elétrico, que estava pulverizada em várias empresas, uma empresa única, que vai eletrificar o país. O país chega a 1974 com um déficit de infraestruturas. De infraestruturas que nós hoje tomamos como adquiridas na vida civilizada. Ou seja, que são parte da liberdade. A liberdade de ter acesso à água potável, a liberdade de ter acesso à eletricidade, a liberdade de poder caminhar por estradas e urbanizações com jardins. Vejam as imagens da área metropolitana de Lisboa na década de 60 e 70.
E o que Eram autênticos, as urbanizações eram autênticos lamaçais, para já não falar, não é, de um problema gravíssimo que havia em Portugal, que era o problema dos bairros de lata e da habitação precária, que não é que tenha sido totalmente resolvido, mas em que, de facto, o Estado português, através do investimento público, fez um trabalho, isto dura vários governos, de infraestruturação, que eu acho que, em termos de uma faculdade de engenharia, esse aspecto do poder infraestrutural do Estado democrático, através do investimento público, conduzido por empresas públicas, não é suficientemente valorizado na memória histórica dos efeitos do 25 de Abril. Porque isso tem um efeito muito interessante do ponto de vista macroeconómico, que também é pouco sublinhado, sobretudo pelos economistas, que estão muito encadeados pelas taxas de crescimento do PIB dos anos 60, esquecendo que há uma crise internacional em 74, 75, primeira recessão significativa desde o pós-Segunda Guerra Mundial, e que não veem, ou que não querem ver, que a seguir ao 25 de Abril são criados centenas de milhares de postos de trabalho em Portugal. O regime salazarista era um regime de industrialização circunscrita, altamente capital intensiva e que expulsava força de trabalho do país. Expulsava a força de trabalho do país. Centenas de milhares de portugueses foram obrigados a emigrar, porque não tinham um mercado de trabalho que os integrasse. O 25 de Abril parou com esse processo. Não só parou com esse processo, como teve a capacidade, em parte através do Estado, mas numa economia mista, o setor público e o setor privado podem trabalhar de forma articulada, de integrar mais de 500 mil de portugueses regressados das colónias. Com níveis de desemprego muito inferiores, por exemplo, aos registados aqui na Espanha ao lado. Ou seja, muitas vezes há na história económica e na ciência económica uma narrativa revisionista e antidemocrática, e profundamente antidemocrática, que amaldiçoa o 25 de Abril, que o compara com uma suposta boa transição espanhola, quando, do ponto de vista da criação de emprego, da infraestruturação do território, da criação de serviços públicos, olhem para as estatísticas do número de professores em Portugal, em 73 e em 78, por exemplo. Olhem para as estatísticas do número de enfermeiros e de médicos, da cobertura hospitalar, da capacidade, por exemplo, de vacinar em massa e, portanto, de ter quedas, a mais acentuada queda da taxa de mortalidade infantil registada no sistema internacional. Foi Portugal que registrou um dos países com a mais rápida queda, já vinha de antes, mas acentua-se brutalmente a partir de 74, 75. Porquê? Porque há uma infraestruturação. Há a criação do Serviço Nacional de Saúde, há uma crescente cobertura, e os cuidados primários de saúde, havendo vontade política, são relativamente baratos. Tem que haver organização e vontade política, e houve organização e vontade política. E manteve-se? Ou seja, nós vivemos num país, e é preciso ver isso, muitas vezes falamos, não, as jovens gerações herdam níveis de dívida pública muito elevados. Desculpem, as jovens gerações herdam, apesar de tudo, um país onde a probabilidade de morrer na infância é muito menor, a probabilidade de ter percursos educativos longos é muito maior. Nós tínhamos 25 mil estudantes no ensino superior na década de 60. Temos hoje 400 mil, quase. Não podemos estar a comparar países. São dois países completamente distintos. E para melhor este. Eu gosto de valorizar isso porque às vezes há uma pedagogia das transformações socioeconómicas que se perde. A educação é infinitamente melhor hoje em Portugal, infinitamente melhor, não tem qualquer comparação, em primeiro lugar, porque se educa muito mais gente. E a quantidade tem a sua própria qualidade. Os 10% melhores que saem da universidade são mais e são melhores. O facto de serem mais faz com que os melhores dos melhores sejam ainda melhores. E por isso é que nunca se produziu tanta ciência em Portugal. Eu não tenho nenhuma saudade, até porque não vivi esse tempo, do passado educativo em Portugal. Não tenho nenhuma saudade do passado em Portugal em matéria de saúde. Não tenho nenhuma saudade do passado em Portugal em matéria de infraestruturação do país. Portanto, eu acho que, apesar de todos os problemas com que o país tem, são vastos, se nós perdermos a consciência do percurso que fizemos e das razões pelas quais o fizemos, e é isso que eu quero sublinhar, das razões pelas quais o fizemos, e eu acho que houve um esforço coletivo assumido pelo Estado português, que produziu resultados que são importantes e que
têm de ser protegidos e valorizados, porque se nós não tivermos esta memória, mais facilmente prescindimos das instituições, das práticas, das lógicas que construíram isto. Isto nem sequer é uma questão, nem vou colocar a questão do ponto de vista político-partidário. Eu acho que houve um acordo constitucional suficientemente robusto em algumas matérias para dizer nós precisamos construir um Estado social. Isso implica infraestruturar o país, criar serviços públicos, financiá-los e até uma certa altura, eu localizo mais ou menos ali nos anos 90, este processo foi relativamente, com todas as contradições, foi relativamente feliz. Portugal era um país de convergência. Exato. Portugal era um país de convergência. Portugal, Taiwan, a Coreia do Sul, a Irlanda, Espanha e pouco mais são países de altíssima convergência. A questão interessante, mas podemos discutir mais à frente, é porque é que Portugal, a partir do final da década de 90, deixou de ser um país de convergência económico. Isso. Mas isso é outra... Sim, e se calhar passava a palavra também aqui à Eugénia para falar um bocadinho sobre isso. A partir dessa década, seguiu-se, e ligeiramente antes também, seguiu-se um ciclo de privatizações e parece que esta convergência embarrilou de alguma forma. Qual foi o impacto da política comum europeia? O que é que aconteceu no projeto político convergente em Portugal com isso? Então, é assim, há várias fases e vários momentos. Uma das coisas que aconteceu logo no fim dos anos 90, em maio de 98, teve a ver com a fixação das paridades do euro, não é? E a verdade é que a paridade, nós entramos no euro com uma paridade muito apreciada que nos retira competitividade. Pronto, e esse é um fator que limita muito. Se pensarmos nisso associado à criação da Organização Internacional do Comércio, que eu penso que é de 95, e depois no início do milénio, aos acordos da Alemanha de redução de tarifas, de pautas aduaneiras, para ter influência na China, isso tem um grande impacto na economia portuguesa. Isto, e na indústria, não é? A destruição da indústria, que era muito tradicional e, portanto, foi muito penalizada por esta abertura, não é? Fora da zona euro. Agora, o que também aconteceu naquela altura é que, portanto, havia toda uma grande crença na entrada de investimento, não é? A entrada de investimento, a Europa significava também a entrada de investimento direto estrangeiro e, na verdade, é deste período, entre 95 e 97 que há os níveis mais elevados. Depois, a partir daí, os países da Europa Central acabam por ter até níveis, em proporção, níveis muito mais elevados do que os nossos. Agora, neste contexto de grande entrada de capitais externos, não é? Para onde é que eles iam? Eles iam para a dívida pública, pronto, e isso é visto no imediato como uma coisa muito boa, porque os custos de endividamento da economia portuguesa, da dívida pública, há uma grande compressão portanto, a dívida pública beneficia deste chapéu alargado daquilo que é a União Monetária Europeia, não é? O chapéu do euro faz com que os nossos níveis de financiamento, há uma supressão, há uma desvalorização do risco de crédito, porque estamos todos na zona euro e se aproximam dos níveis da Alemanha. Isto faz com que os investidores estrangeiros, os institucionais e a banca, especialmente a banca dos países do centro, portanto, que venha investir em Portugal. No caso da Alemanha é muito conhecida a reciclagem dos excedentes da balança de pagamentos alemães, são reciclados na periferia, incluindo a zona do euro. Aquilo que nós sabemos é que mais tarde, não é, isso traduz-se num problema, esta espiral de endividamento que os bancos portugueses, não é, a facilidade de acesso
ao crédito, depois traduz-se num problema de endividamento. Sendo que, por acaso estava aqui... O que é que, ou seja, e foi isso que levou Portugal a adotar o euro? Foi essa facilidade de entrada de investimento? Sim, e foi também a história da integração a nível europeu, essa facilidade de acesso à Europa, não só em termos de comerciais, mas claro, evidentemente, a atração, seja de investimento direto estrangeiro, seja de capitais para em termos de crédito. Sim. No entanto, há vários estudos que indicam que a economia portuguesa acabou por ficar prejudicada pela entrada no euro. Sim. Porquê que isso aconteceu? E se calhar explicar também um bocadinho aquilo que são os instrumentos de política monetária, nomeadamente até para gerir momentos de instabilidade macroeconómica. Pronto. Numa fase inicial foi penalizada por este impacto sobre a economia real, de um estudo muito apreciado. Em termos de política monetária, não é? A primeira coisa que acontece, o que é que acontece? A adesão ao euro, nós temos uma arquitetura institucional em que logo a política monetária passa a ser a independência do Banco Central, não é? A história da independência do Banco Central significa que nós não podemos mobilizar instrumentos de política monetária para coadjuvar a política orçamental. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós não podemos ter o Banco Central a ir aos leilões de dívida pública, a participarem nos mercados primários. Nós sabemos que mais tarde, não é? Tudo isto se altera com a história, com a crise das dívidas soberanas, em que, por várias formas, não é? E o que é que eu posso dizer sobre isso? Há uma certa evolução desta ideia de que a política monetária não pode coadjuvar a política nacional dos Estados, não é? Mas o que temos visto na Europa enquanto um todo, isto era um tabu, e a ideia tem evoluindo, seja para as intervenções do Banco Central Europeu, enquanto na aquisição dos programas de aquisição de dívida pública em mercado secundário. Claro que isto tem uma perversão, que é a lógica de resgate do setor financeiro. Não acontece através da ideia de resgate dos países, dos Estados soberanos, não é? Isso continua a ser um tabu. Aquilo que nós vimos, de alguma maneira, com o Covid e com o PRR, com o Next Generation, é que quando há aqui uma certa parcialidade, não é? Portanto, quando era a periferia que teve problemas com as crises da dívida soberana, impôs programas de estabilidade, não é? Impôs-se os povos, os Estados soberanos tiveram que suportar, não é? Essas perdas. Não se protegeu-se os credores, os detentores de dívida pública, receberam a totalidade de dívida, mas aquilo que nós vimos foi uma compressão dos salários. Aconteceu uma coisa que eu acho que é inédita. Deve haver muito poucos países em que tenha havido corte efetivo dos valores dos salários, e aconteceu em Portugal aos funcionários públicos. Portanto, não se fez uma reestruturação de dívida, porque há uma série de instrumentos e de mecanismos que podem ser feitos, mas houve uma escolha para eles não serem... Há uma abordagem, não é? Via de programas de estabilidade macroeconómica. Da austeridade e ser compressão salarial. Claro que isso... Como é que poderíamos ter respondido de outra forma à crise de 2007 e 2008? A 2007 e 2008 poderíamos ter respondido impondo controles, limites ao funcionamento do setor financeiro. Na altura, isto é uma crise que começa
não é? Na banca, na alavancagem, nesta forma de... Mas em Portugal, como é que poderíamos ter respondido de uma forma... Ou seja, isto foi uma crise global que aconteceu e em Portugal a resposta que foi dada foi políticas de grande austeridade económica. E porque é que isto aconteceu? Não poderíamos Nós temos o espartilho do euro. A alternativa seria... Ou seja, nós não conseguimos valorizar e desvalorizar, não temos autonomia para... Temos um leque muito reduzido de instrumentos para utilizar e ele cada vez está a ser mais e mais reduzido. No passado nós perdemos a política cambial, política monetária, tínhamos algum leverage, alguma margem com a política orçamental. O que nós vimos, não é, a partir de 2007, 2008, com os PECs e depois com a intervenção da Troika, é que a própria política orçamental está cada vez mais condicionada e mais limitada. O que é que poderíamos ter feito? Podíamos ter feito... Como o caso também da Grécia, não é? Como o caso da Grécia, mas no caso da Grécia, que tentou fazer uma reestruturação de dívida, não é? E há chantagem e impedimentos para, não é? São mesmo encostados à parede para isso não acontecer. Portanto, nós quando pensamos em reestruturação de dívida, temos que pensar que temos que sair do euro. Pronto, acho que as duas coisas acontecem lado a lado. Se pode ser feito a sair do euro, não vai... Ou seja, acho que se vive aqui neste momento num paradigma em que as pessoas temem um bocadinho essa ideia. Como é que poderíamos sair e em que condições é que poderíamos fazê-lo? Então, a primeira coisa, sim, é a ideia de sair do euro. Acho que não está no leque, no ideário das gerações mais novas. A primeira coisa é esta. Eu acho que as camadas mais jovens associam a ideia de União Europeia à ideia do euro, mas são coisas distintas. Nós podemos ter uma União Europeia e sair do euro. Esquecem outra coisa, que o euro é criado. Há um conjunto legislativo, há um quadro legislativo, é aprovado e, portanto, a saída do euro é possível. Claro que nós poderemos sofrer retaliação por parte da comunidade europeia, que não quer que isto apareça, mesmo, por exemplo, quando nós olhamos... Descredibiliza. Exatamente, pode levar a um desmembramento do euro, embora aí depois há várias possibilidades, mas a pensar assim, o ideal, se pensarmos vamos reestruturar a dívida e vamos sair do euro, devemos pensar, ou pelo menos eu advogo, uma saída ordenada, isto é, negociada com a União Europeia, porque isso facilitará muito a dívida, a gestão de tudo isto. Há muitas coisas que têm que ser feitas, é preciso redenominar toda a dívida, isso é um problema. Possivelmente nesta redenominação de dívida tem que haver cortes sobre o valor de dívida. Precisamos de pensar como é que vamos sobreviver no imediato. Ter algo, isso implica ter reservas cambiais que assegurem importações por um determinado período. Temos que pensar nas nossas capacidades ou nas nossas reservas em termos de energia, em questões alimentares, medicamentos. Portanto, tudo isso antecede um plano para preparar isso. Por outro lado, isto tem que ser coadjuvado com um plano de desenvolvimento industrial, em que, acho eu, o Estado será esse agente a conduzir, portanto, essa autonomia, reindustrialização ou otimização dos recursos. Portanto, isto não é uma coisa fácil nem simples, ela tem que ser... Ou seja, temos que dinamizar também o mercado interno para que consigamos fazer com alguma segurança. E a garantir alguma autossuficiência. Exato. Não é? Sempre porque há este epito de pequena economia aberta, nós não temos... Portanto, nós somos sempre dependentes do exterior, porque não temos... Sim. Procura agregada é reduzida,
não tem dimensão suficiente. Ok. Mudando agora aqui um bocadinho o rumo da conversa, para falarmos, e passo a palavra ao professor Carlos. Portanto, tem havido uma mobilização do aparato público para o privado, sobretudo nos setores mais estratégicos, o setor energético, mas também o setor da aviação, e parece que também, ou seja, com esta onda de desinvestimento na saúde e na educação, também acaba por se temer que o mesmo venha a acontecer nestes setores que são tão cruciais para o desenvolvimento e para a segurança social, na verdade. O que é que o professor acha sobre isto? Que papel deve ter o Estado na regulação destes setores estratégicos, e porquê que isto acontece? Normalmente é apresentado pelos governos como uma inevitabilidade, mas é realmente uma inevitabilidade? Ou porquê é que caminhamos para essa inevitabilidade? Muito boa tarde. Eu começo por saudar a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde eu também fui professor até há relativamente pouco tempo, por estas iniciativas e, portanto, que no fundo obrigam-nos a olhar para o passado. Estão-me a ouvir? Sim. Obrigam-nos a olhar para o passado, mas sempre com os olhos postos no futuro. Rita, a sua questão é muito pertinente. Eu só gostaria de tocar aqui num ponto que a Eugénia Pires referiu e que acho que é absolutamente crucial e que tem até um bocadinho a ver com a maneira como nós devemos encarar o futuro. Na realidade, foi dado aqui eu diria, uma ótima visão daquilo que foi a situação. Aliás, pegando até um pouco no ponto em que o João Rodrigues parou, que é até a determinada altura houve convergência e depois parece que as coisas começam a andar mal. Eu diria o seguinte, fundamentalmente a partir do ano 2000, mais ou menos por aí, e aliás as razões foram aqui apontadas, nós entramos num ciclo que é absolutamente, eu diria, assassino, que é um endividamento crescente e uma perda enorme de competitividade. Ou seja, aquilo que os credores olharam para nós e aquilo que viam era um país que cada vez estava mais endividado, mas cada vez tinha menos capacidade para pagar as dívidas. Porque o problema não tem a ver, de facto, com o endividamento ou não, só. Tem a ver com a perspectiva das pessoas me pagarem. Se tiver alguém que me venha pedir dinheiro emprestado, eu até sou capaz de emprestar. E se essa pessoa, depois, passado um ano, me vier ter à porta e mostrar, olha, eu agora até tenho um emprego melhor, agora ganho mais, eu até sou capaz de perguntar, olha, mas preciso de mais dinheiro. Agora, se eu estou a emprestar de uma forma crescente e a pessoa cada vez ganha menos, eu começo a deitar as mãos à cabeça e digo, provavelmente este tipo não vai pagar. E, portanto, aquilo que aconteceu com Portugal foi exatamente isso. Tínhamos um país crescentemente endividado e crescentemente com condições de pagar a dívida porque era cada vez menos competitivo a nível mundial. Basta dizer que no final dos anos 90, Portugal era o 20º país mais competitivo do mundo. Numa dúzia de anos, talvez menos, cerca de 10 anos, passámos para a 46ª ou 47ª posição. Foi um descalabro total em termos de competitividade. E isso eu também, se fosse credor, também ficava deitava as mãos à cabeça e pensava, o que é que estes tipos de certeza que não vão pagar? Porque há uma coisa, as dívidas são para ser pagas, também temos que dizer isto. Aliás, é muito interessante, Portugal tem ali o professor está a dizer que não, ou seja, há sempre um nível de endividamento, mas temos que mostrar que estamos sempre dispostos a... Nós tivemos uma situação complicada no final do século XIX, em 1892. Também se fez a consolidação da dívida e não sei se sabem quando é que essa dívida acabou de ser paga. Em 2001. Já foi no governo de António Guterres. 1892. Demorámos mais de 100 anos. Pagámos até o último tostão. É para ser paga as dívidas. Depois podemos reestruturá-las e haver outras dívidas. Mas as dívidas são para ser pagas. Eu se tenho uma dívida ao banco, vou ter que pagar. Claro, depois posso, entretanto, contrair uma dívida para comprar o carro, etc.
mas eu vou ter que a pagar. E, portanto, isso é um aspecto absolutamente crucial, porque eu também não estou disposto a emprestar dinheiro a pessoas que não vão pagar. Outra coisa é saber se eu estou disposto a dar. Mas quando nos bateram à porta foi a pedir dinheiro emprestado. Não pediram dinheiro emprestadado. Pediram, emprestam dinheiro. Minhas amigas e meus amigos, qualquer um de nós sabe que tem que pagar as dívidas. Se não, mais vale dizer, deem dinheiro. E é interessante que a Europa deu muito dinheiro, através dos fundos de coesão. Nós recebemos imenso dinheiro. E a questão é, será que foi bem aplicado? Agora a Rita levanta-me aqui outra questão, que é, então vamos tentar perceber qual é o papel do aquilo que cabe ao Estado e aquilo que cabe à iniciativa privada. Eu tenho uma posição um pouco liberal, ali eu vejo que as pessoas já estão a tomar notas, mas eu acredito profundamente que a riqueza económica se cria na iniciativa privada. Não quer dizer que a iniciativa pública não sirva para nada, serve imenso, serve imenso. Aliás, desde logo porque há aqui serviços públicos que têm que estar claro, ou melhor, potencialmente podem estar na área pública, dada a natureza pública do serviço. Uma coisa é ter um serviço de natureza pública, outra coisa é saber se o Estado tem que ser só o Estado a exercê-lo. Vamos pegar no seguinte, temos serviços como a saúde, a educação, o saneamento, há bocado falou-se na parte da distribuição elétrica, os transportes públicos, etc. São serviços que têm uma natureza pública. Será que o facto de ter uma... E são claramente. O facto de terem uma natureza pública, será que isso significa que tem que estar 100% nas mãos do Estado? Eu pessoalmente penso que não. Depois há outro tipo de setores. São aqueles setores que têm... Deixe-me só dizer, que têm a ver com a soberania nacional. Por exemplo, e falou-se muito até na questão da TAP, recursos de energia, falou-se nomeadamente, falou-se não, mas posso falar no facto da REN, que é a distribuição de energia, está nas mãos dos chineses, são áreas estratégicas para Portugal, em termos de soberania. Esse é outro tipo de serviços. Será que faz sentido estes serviços estarem em mãos de privados, e alguns até privados estrangeiros? E depois há os outros serviços que claramente têm de estar nas mãos do Estado. Por exemplo, a administração da justiça. Por exemplo, a defesa e a segurança nacional. Por exemplo, a representação externa. Isto claramente cabe ao Estado. Não faz sentido a justiça ser administrada por privados. Não faz sentido a representação de Portugal junto de outras entidades internacionais ser feita por privados. São áreas exclusivamente públicas. Agora, temos, entretanto, como digo, isto é um contínuo, isto não é tudo preto nem tudo branco. Há aqui algumas coisas onde os privados podem ter um papel importante. Rita, ia-me a colocar uma questão, e era... O professor dizia que, portanto, o setor privado é crucial para gerar riqueza. Relativamente à saúde e à educação, acha que é ético privilegiar a geração de riqueza em detrimento, eventualmente, da garantia da disponibilidade desses serviços à população em geral e ao cidadão comum? Pronto, eu quando digo que entendo que o setor privado tem um papel importantíssimo na geração de riqueza, não estou obviamente a pensar em primeira linha nessas áreas da educação, da saúde, etc. Por exemplo, sei lá, estamos a falar, não sei se sabem, as empresas mais exportadoras, e a questão da exportação revela um bocadinho, no fundo, a capacidade competitiva. Por exemplo, estão ligados ao setor automóvel. Das 10 empresas mais exportadoras, eu creio que 8 estão diretamente ligadas com o setor automóvel. Depois temos também a Galp e temos a Navigator, uma ligada à parte dos petróleos e outra ligada à parte de papel e derivados, enfim, de pasta de papel. Mas isto, é aí que se cria riqueza. É aí. Agora, a questão é, na área, vamos pegar de facto nessa questão que eu acho que é importante, saúde e educação. Deverá haver um envolvimento de privados? Eu não vejo inconveniente nenhum que haja. A área privada traz-me aqui algumas vantagens, nomeadamente, geralmente é mais inovadora do que a pública, geralmente é mais flexível, mais aberta à mudança e às vezes também me traz dinheiro que eu não consigo na área pública.
Mas não deixa de ser verdade, não deixa de ser verdade que se eu entrego ao setor privado estes serviços, eles depois também vão querer ter um lucro. Vão querer ter um lucro. E das duas, uma. Ou há, e aqui pode haver dois tipos de organizações. Aquelas organizações que são, eu diria, numa lógica meramente privada. Vamos pegar um colégio privado. Pronto, faz as suas contas, a propina é X e vamos saber quem tem possibilidades ou não. Outra coisa é, por exemplo, uma parceria público-privada, que é ter uma instituição de ensino em que contratualiza com o Estado, em que o Estado, nomeadamente, paga uma parte para que depois o serviço realizado não seja a preço de mercado, mas seja a preço subsidiado. De alguma forma, aquilo que o Estado pode fazer, neste caso, é dizer o seguinte: olha, em vez de ser eu diretamente a prestar o serviço, eu contrato um privado para prestar o serviço por mim, que eu vou subsidiar, tal como subsidiaria na mesma, se fosse eu a prestá-lo. Por exemplo, eu não sei, nós estamos numa universidade. Rita, é aluna de mestrado? Eu sou engenheira e normalmente trabalho muito com números. E portanto, eu normalmente tenho sempre uma questão relativamente a esta matéria, que é a seguinte: tipicamente há um argumento que é frequentemente utilizado pelos defensores da gestão privada neste tipo de serviços, que alegam que a gestão privada pode ser mais barata ao cidadão comum porque vai ganhar em ineficiências. Mas depois também temos aqui esta questão dos lucros, não é? Portanto, é um custo adicional, a geração de lucros, de dividendos, liquidez. Como é que conseguimos validar estas afirmações, sobretudo quando alguns destes defensores também destas políticas também muitas vezes até se queixam de falta de transparência nos números da gestão pública? Como é que eles chegam a estas conclusões? Olha, não há dúvida de que se vai entregar a uma gestão privada, haverá uma fatia que é para lucros e, portanto, se a gestão fosse igualmente eficiente, quer pública, quer privada, não valia a pena estar a entregar a privados. Ponto. Porque o privado é sempre mais caro porque tem um lucro. E o Estado não está lá para fazer lucro. E será que não A questão é saber se o privado consegue produzir um serviço com a mesma qualidade a um custo mais baixo. Outra questão que me pode colocar é saber se o privado às vezes não tem alguma tendência para, enfim, não prestar o serviço exatamente como aquilo que se tinha comprometido. O que, aliás, levanta um problema de controlo e de transparência, como diz, daquilo que foi contratualizado. Eu, se tiver um hospital que tem uma gestão privada, um hospital público com uma gestão privada, isso pressupõe que quem contratualiza vai fiscalizar. Eu, se tiver uma obra em minha casa, eu vou fiscalizar a obra, não vou dizer às pessoas: olha, façam, e depois quando tiver terminado digam. Não, eu vou todos os dias ver a obra. Se o Estado contratualiza com um privado a administração de um hospital, mais vale todos os dias ver como é que isso está a correr. E não ao fim de X anos e depois, olha, afinal, isto nem estava a correr bem. Portanto, uma coisa é verdade. Volto a dizer, a administração pública e a privada fossem igualmente eficientes, não fazia sentido entregar a privados, porque o privado tem sempre um lucro. Aquilo que muitas vezes se espera é que o privado seja capaz de oferecer a mesma qualidade de serviço com custos mais baixos. E pergunta-me assim: e porquê? Eu digo-lhe porquê. Porque é menos burocrático, é mais flexível e tendencialmente mais inovador. Já agora, mas eu ia lhe fazer uma pergunta. Tem mestrado? Tem. Tem ideia de... andou sempre em escolas públicas? Sempre. Tem ideia de quanto é que o Estado... Pelo menos neste... Oh, Rita, deixe-me só ver, porque a pergunta eu coloco a qualquer uma das pessoas. Tem ideia de quanto é que o Estado, ou seja, todos nós, subsidiamos, e muito bem, a sua educação? Ora, tira um número. Professor, mais ou menos de 100 mil. Na faculdade, eu acho que deve depender de faculdade para faculdade, mas julgo que rondava os 5 mil euros por ano. Por ano. Sendo que eu pagava 1.500.
Exato, portanto, enfim, uma parte sustentou, mas depois houve toda a parte do ensino básico e secundário que provavelmente praticamente não pagou. Bem, eu diria, provavelmente, o Estado deve-lhe ter dado qualquer coisa como 100 a 120 mil euros direitinhos para a menina ter esta formação que tem. Sim, se não teria de os pagar. Exato, exato. E, entretanto, pagou alguma coisa, porque, entretanto, foi pagando algumas propinas pelo meio. Mas isto para dizer o seguinte, os serviços não são gratuitos. A dúvida é saber quem os paga. Porque quando se diz que o serviço é gratuito, isso às vezes induz num erro. É gratuito para o utilizador. O acesso. Exato, porque eu venho de economia, aliás, meus colegas também vêm de economia. E em economia há uma coisa que a gente sabe: não há almoços grátis. Só há uma forma de ter almoços grátis: é ficar a dever. Mas aí, o credor mais cedo ou mais tarde vai dizer: eu já estou farto de pagar almoços. Isto eu diria o seguinte, sem querer baixar o nível, eu diria, a administração de um país não é muito diferente da administração de uma família. Repare, volto a dizer, a maneira mais barata para eu fazer obras lá em minha casa é eu pegar no pincel e pintar. Agora, se eu disser assim, mas às tantas eu vou contratar um pintor que está mais preparado do que eu, e embora vá ganhar a parte dele, apesar de tudo, sai mais barato. Ok, se calhar passamos agora aqui. Aliás, o professor vai ter que sair mais cedo. Eu vou só fazer mais uma questão e depois vou passar a palavra ao Ricardo e à Eugénia. O professor estava a falar de Portugal sofre um grande problema que tem a ver com competitividade económica. O mercado, de facto, evoluiu bastante em Portugal, o setor terciário cresceu bastante e houve uma grande mobilização também da força de trabalho para esse setor. No entanto, cresceu mais, sobretudo em setores tipicamente associados a salários baixos, contratos de curta duração e pouco valor acrescentado, como o imobiliário e o turismo, mais recentemente. E acho que, se calhar, essa não é a estratégia que nós queremos, principalmente para conseguirmos reter a geração mais qualificada de sempre do país. De qualquer das formas, e também faço-lhe outra questão, que tem a ver, precisamos de mais competitividade económica e de que forma é que podemos ter essa competitividade económica? Tipicamente alegam que é baixar a carga fiscal sobre as empresas, concorda? E porquê? Olha, eu vou comentar essa parte dos salários, porque é absolutamente lamentável nós sermos um país viciado em salários baixos. Estamos todos habituados a salários baixos. O Estado está habituado a pagar muito pouco, as empresas estão habituadas a pagar muito pouco e as pessoas estão habituadas a ganhar muito pouco. E aqueles que não estão habituados e que têm possibilidades vão ganhar dinheiro por outro lado. O que significa é a tal retenção de talento de que falou. Lamentavelmente, os salários são baixos, demasiado baixos em Portugal. Por uma razão, estamos viciados, todos, em salários baixos. Quem não está e tem a possibilidade, porque há uns que não estão e não têm possibilidade, são os tais que vão para a rua reclamar, mas quem não está viciado em salários baixos e tem possibilidade, vai para outros lados ganhar mais dinheiro. Portanto, é absolutamente crítico que Portugal crie mais riqueza. A questão da política fiscal, eu acho que pode ser importante, mas sinceramente não me parece que seja o mais importante. Portugal tem, neste momento, uma taxa de impostos sobre os lucros relativamente elevada quando comparada com os nossos parceiros da OCDE. Aliás, essa questão de baixa um ponto no IRC ou 2 pontos percentuais, sinceramente, a diferença entre 1 e 2 não é nada. Para um investidor externo, a parte dos impostos sobre os lucros é mais importante para atrair investimento externo do que propriamente para a parte portuguesa. Na parte portuguesa, no investidor português, aquilo que ele tem que ser fundamentalmente, e aqui há bocado, enfim, eu dei aqui um bocadinho de pancada no Estado e agora vou dar pancada nos empresários. Os empresários portugueses são um pouco ambiciosos. Aqueles que são ambiciosos conseguem pôr as empresas a ganhar dinheiro, mas em geral são pouco ambiciosos. Há um problema de falta de ambição.
chega ao fim, dá qualquer coisa, ou ótimo, se for preciso até dá para trocar de carro, até dá para o Ferrari, que depois, ou dá para o barco para estar nas Seychelles e por aí fora. Vistas curtas. Os nossos empresários, felizmente está a alterar, mas os nossos empresários não têm, falta-lhes uma coisa que é o verdadeiro espírito empreendedor. Infelizmente eu conheço muito empresário que não é nada empreendedor. Também conheço muito empreendedor que não é empresário nem nunca vai ser na vida. Vocês, por exemplo, ao promoverem este tipo de debates, estão a dar um exemplo de uma atitude empreendedora. Não significa que sejam empresários. Portanto, há aqui, desde logo, um óbice que tem a ver com uma cultura que, no limite, poderíamos até... Eu não sou muito adepto de ir buscar coisas, desenterrar coisas com 50 anos. Mas, no limite, poderíamos ir buscar as razões ao Estado Novo, que, de facto, deu origem a uma classe empresarial acomodada ao Estado. E as razões mais profundas estão aí. Isto para já não irmos para mais tarde. Depois, houve uma altura dos subsídios da União Europeia que também criaram uma mentalidade de subsídio à dependência. Portanto, eu diria, em primeiro lugar, nós temos um problema. Classe empresarial. É uma classe empresarial que arrisca pouco ambiciosa. Porque há uma coisa, e há bocado disso, é verdade que esta é a geração mais qualificada de sempre. Esse é um chavão que se diz, mas já a dos meus pais também era mais qualificada, e a dos meus avós também era. Admirar era que não fosse aqui para nós, porque enfim, o mundo anda para a frente e portanto aquilo que eu espero é que o meu filho também vá dizer, nós somos a geração mais qualificada de sempre. Pois são, porque enfim, eu até por isso é que eu nem gosto dessa expressão, a mais qualificada de sempre, como se fosse uma grande novidade. Sempre foi assim, só em épocas de guerra ou de grande catástrofe é que as coisas andam para trás. Portanto, é natural que sejamos a mais qualificada. O que não é natural é que tínhamos dado um salto enorme em termos de qualificações e o saldo em termos de criação de riqueza, concretamente em termos de produtividade, seja pouco mais do que ridículo. Ou seja, e esse é um problema que nós temos a muitos níveis. Podemos ir à área, ao meio científico e tecnológico e outras infraestruturas. Os recursos que temos davam para criar muito mais riqueza. E aqui, o problema não é o Estado. O problema é a classe empresarial. Não são os trabalhadores, porque os trabalhadores são bons, é a classe empresarial precisava ser mais ambiciosa e com outra, diria, com outra mentalidade, porque, volto a dizer, em última instância, a riqueza é criada pelas empresas. E nós temos empresas que se contentam com pouco. E por isso é que temos poucos salários. E tendo poucos salários, sobra pouco para pagar impostos, e sobrando pouco para pagar impostos, sobra pouco para as reformas e sobra pouco para tudo. João, concordas? Há aqui muitos tópicos que o professor abordou e que as perguntas foram muito... Eu talvez, até para a vantagem do debate, selecionaria 2 ou 3 que me parece que são importantes, começando com este último ponto que eu creio que é crucial dos salários. Nós em Portugal, isto são dados estatísticos, portanto, desde o final da década de 90, temos um padrão muito claro. O crescimento dos salários é inferior ao crescimento da produtividade. O crescimento da produtividade não é muito elevado, mas na média europeia não está mal. Até porque a União Europeia tem tido uma tendência para a estagnação do crescimento da produtividade, que se deve aos fraquíssimos níveis de investimento e logo aos fraquíssimos níveis de inovação tecnológica, porque se não há investimento não há inovação. Mas apesar de tudo, a produtividade cresceu mais do que cresceram os salários. O que significa que desde o final da década de 90 o que tem acontecido em Portugal é um crescimento do peso dos rendimentos do capital, que é uma consequência contabilística, matemática, do facto dos salários crescerem abaixo da produtividade. Isto é um padrão. Ou seja, nós de facto criámos uma economia de baixa pressão salarial. Isto cria 2 problemas. Cria um problema de estagnação do mercado interno, ou seja, a procura salarial é uma das fontes importantes de procura. Se a procura salarial, porque os salários crescem abaixo da produtividade, está relativamente estagnada, nós temos um mercado interno comprimido. E em segundo lugar, que é uma coisa que nós sabemos da história económica, uma certa pressão salarial induz, por via da procura,
mas também, do lado da oferta, um incentivo paradoxal ao investimento. Porquê? Porque os empresários sabem que se houver pressão salarial e se os salários estiverem alinhados com a produtividade, só sobrevivem se fizerem investimentos inovadores. E além disso, sabem que têm maior probabilidade de ter escoamento para os seus produtos, porque os salários estão a crescer. Portanto, há um círculo virtuoso que se estabelece. O que é que acontece em Portugal? Vocês perguntem a um empresário e ele responde-vos. Porquê é que não investe em Portugal? Eles respondem ao INE da mesma forma. Isto são dados do INE. Principal razão para não investir em Portugal: expectativas de venda insuficiente. É tão simples que a mente bloqueia. Expectativas de venda insuficiente. Porquê que há expectativas de venda insuficientes? Porque não há procura suficiente. Nem procura interna, nem procura externa suficiente. E a procura externa, de facto. Ou seja, nós temos um paradoxo em Portugal, no novo milénio. Temos um mercado interno comprimido e ainda assim tivemos desequilíbrios de balança comercial. O que nos dá bem o choque competitivo adverso que adveio de nós termos aderido a uma moeda estruturalmente forte num contexto internacional de liberalização comercial. Isto foi terrível e traduziu-se num dado óbvio. Portugal acumulou um dos maiores níveis de endividamento externo, sobretudo privado. Até ao início da crise da zona euro, o endividamento, até a crise de 2007-2008 e depois na sucessão da crise da zona euro, os níveis de endividamento público em Portugal, em porcentagem do PIB, estavam mais ou menos alinhados com a média europeia. Na realidade, o que acontece com a crise é que há uma desalavancagem privada que corresponde quase matematicamente à alavancagem pública. E depois há um problema. E aqui vamos ao problema da crise das dívidas soberanas. O Banco Central Europeu, em 2008, não fez o que lhe competia. Ou seja, não foi um banco que tenha protegido os Estados da especulação nos mercados da dívida pública. E a prova eu dou-vos uma comparação que é muito simples de perceber. Em Portugal, a dívida pública subiu devido à crise, em 2008, 2009, 2010, porque houve uma quebra das receitas fiscais e um aumento da despesa com estabilizadores automáticos. A dívida pública chegou aos 120% do PIB na véspera do pedido de assistência financeira. A taxa de juros nos mercados secundários, para uma obrigação do Tesouro a 10 anos, era de 17%, para um nível de dívida pública de 120% do PIB. Na pandemia, ali em 2022, a dívida pública em percentagem do PIB estava nos 120% do PIB. Quanto é que Portugal pagava nos mercados secundários de dívida pública para se financiar? Menos de 1%. 17%. O que é que mudou neste período temporal de uma década e meia? O Banco Central Europeu foi forçado pelas circunstâncias a intervir nos mercados secundários de dívida, fazendo uma coisa que o Banco Central tem a possibilidade de fazer, que é controlar as taxas de juro em todas as obrigações do Tesouro de todos os Estados, em todas as maturidades. A Eugénia trabalhou no Instituto de Gestão de Crédito Público e sabe que se o Banco Central Europeu quiser, porquê? Porque é muito simples, o Banco Central controla o preço e a quantidade porque controla a moeda. Porque controla a moeda. E o Banco Central decidiu, a partir de 2012, por anúncio, e depois através de sucessivos programas de compra que se foram intensificando com a multiplicação de crises, sobretudo com a crise pandémica, a garantir aos Estados um preço... E até gestão de expectativas. Não, claro, e obviamente os investidores privados sabiam que os Estados tinham sempre a capacidade de emitir nova dívida e que o podiam comprar com segurança. Que o BCE estava lá por trás. Absorver, exatamente. A garantir o preço. Ou seja, na realidade o que houve, quer dizer, a questão não é pagar ou não pagar, a dívida é para se ir gerindo. Porque a questão é simples. As dívidas, de facto, de vez em quando não são pagas. Porque a partir do momento em que você alonga os prazos e reduz os juros, na realidade, você está a reduzir automaticamente os montantes reais que estão a ser pagos. O que há no credor, e felizmente, todos nós somos vítimas disso, e é uma característica humana que é positiva, nós sofremos de ilusão monetária.
Nós sofremos de ilusão monetária. Portanto, tendemos a subestimar o efeito do tempo e, portanto, o efeito dos preços ao longo do tempo. É uma característica que já está confirmada por anos de estudos psicológicos. O Keynes já sabia isso na década de 30, já falava sobre isso, a ilusão monetária. Pronto, portanto, a dívida para ser gerida com o quê? Com o auxílio decisivo do prestamista de última instância. Por isso é que o Banco Central se chama prestamista de última instância. Que é dos bancos, nós sabemos isso, estatutariamente. E, portanto, o Banco Central consegue, através do seu balanço, ir socializando as perdas dos bancos, mas o que o Banco Central não é, a não ser relutantemente, é um prestamista de último recurso dos Estados. E o Estado é, em última instância, o senhor do tempo. E porque é, pela natureza do Estado. E, aliás, num contexto em que nós entramos em crises entrelaçadas e sistemáticas, nomeadamente as alterações climáticas, nós precisamos de um Estado capaz realmente de segurar, literalmente de segurar, que é uma coisa que, obviamente, por exemplo, os mercados seguros não têm capacidade de fazer em caso de eventos catastróficos. Nós sabemos isso. Segurar no sentido de segurar socialmente. Não por acaso se chama segurança social. Segurar socialmente. E isto, por exemplo, vai exigir, quer dizer, nós vamos ter cada vez mais a ganhar consciência, ter que ganhar consciência social do problema das infraestruturas, não é? Para criar, como agora se diz, territórios mais resilientes. Eu detesto esta palavra, de resiliência, mas pronto, fica aqui. Na realidade, para quem pensa a economia mista, como eu gosto de pensar, quer dizer, há riqueza pública e riqueza privada. E o ideal é que elas convirjam. Porquê que eu sou contra a privatização do serviço de saúde e do serviço de educação? Muitas vezes há aquela coisa de vai trabalhar malandro, não é? Eu tenho um bocadinho o equivalente para o setor privado, vai trabalhar malandro para os setores onde tu és realmente bom e o Estado não é bom, que são os setores de bens transacionáveis. Onde é preciso serviços de rede que criem bens relativamente homogéneos e, sobretudo, que devem estar acessíveis universalmente, o Estado é melhor. Para já porque consegue negociar. Depois porque é mais fácil fornecer o serviço diretamente por razões que o próprio professor elencou. Porque a alternativa é o Estado ter uma burocracia regulatória, de controle do setor privado, que em última instância, como ele disse, tem-nos lá estar todos os dias a garantir a qualidade do serviço público. Ora bem, eu prefiro ter uma ética do serviço público, uma ética do serviço público, em instituições públicas, capaz de garantir um serviço, não em função das pressões do lucro, e, portanto, em setores onde há informação assimétrica muito grande entre o prestador e o utilizador, não é? Vocês estão na mão, nós temos um problema de saúde, estamos na mão do médico. Nós podemos ter a ilusão que temos liberdade de escolha, mas isso é uma ilusão. Temos um cancro, estamos na mão de um oncologista e vai pedir uma segunda opinião, está bem, mas o que é que... Não é? Se eu soubesse, tinha que fazer uma licenciatura de medicina, e mesmo assim os médicos na área de oncológica não todos aos papéis, e, portanto, ou seja, nós temos mesmo que confiar. E a única forma que temos de confiar é nas instituições públicas e na ética de serviço público. Portanto, não pode haver pressões para ganho financeiro. Porque senão temos a realidade da obstetrícia no setor privado, é só cesarianas. E depois, quando há problema, enviam para o hospital público. Pois claro, eu também gostava de ser empresário, assim. Quer dizer, tenho subsídios do Estado. E quando eu não gosto destes empresários, eu detesto os empresários da saúde, porque é uma gente que vive de parasitar o orçamento do Estado, em busca de subsídios e compra pessoal político. É como as indústrias de defesa, é como na educação. Eles vivem de comprar pessoal político, porque comprar pessoal político é aquilo que permite ter acesso ao orçamento de Estado. E eu gosto de empresários que estejam orientados para o lucro, para produzir bens e serviços comercializáveis em contexto de mercado. Obviamente, aí o Estado pode... Já tem que barrar estes setores rentistas ao setor privado. E depois tem de os apoiar naqueles setores, de facto, através da transferência de conhecimento, olha, da formação de pessoal qualificado, bons engenheiros, bons gestores, trabalhadores do chão de fábrica com os níveis de qualificação e de formação ao longo da vida, favorecendo o associativismo empresarial, como se fez, por exemplo, no calçado, com sucesso, que é um caso de colaboração público-privada excelente, mas é para um setor capitalista que produz para exportação e para venda. Eu gosto disso, eu gosto que haja empresários
nos quais o país deve ter orgulho, que produzem o segundo calçado mais caro à saída da fábrica. Isso é espetacular. Isso é que é ser empresário, é ganhar dinheiro em setores onde Portugal não jogava na primeira divisão. Não é andar a beneficiar da privatização da Brisa, que é uma vaca leiteira. Quer dizer, aquilo é entrar carros e sair carros, e depois vendem a Brisa para investir 700 milhões de euros na saúde. E depois organizam campanhas, porque é campanhas que são organizadas e pagas contra o Serviço Nacional de Saúde. Impõem médicos que trabalham para o setor privado, à porta de hospitais públicos, a meter medo às pessoas. Isso aconteceu e está investigado. Criando um ambiente de pânico e desconfiança em relação ao setor público. Isto é uma situação insalubre. Como é insalubre a existência de colégios privados que vendem classificações aqui no Porto. Toda a gente conhece colégios privados que vendem o acesso à universidade. E onde é que está a Inspeção de Educação? A Inspeção de Educação já lá andou. Mas encerrou os colégios em causa. Toda a gente sabe disto. Toda a gente sabe que há colégios privados por todo o país que vendem notas. E depois, quer dizer, na educação é assim, na saúde é assim. Na segurança social ainda é pior. Na segurança social, pôr as pensões no casino financeiro. Olha, a Polónia reverteu isso. A Argentina reverteu isso. Outros países que foram por aí, como diz a SEDES, que se deve ir por aí, que é privatizar a segurança social, entregar isto aos bancos. Os bancos nem sequer têm capacidade para gerir os seus fundos de pensões. A banca entregou os fundos de pensões ao Estado português. Num negócio, aliás, muito favorável. Porquê? Porque reconheceu que aqueles fundos, basicamente, não tinham provisões suficientes para pagar as pensões. Portanto, segurança social, educação e saúde, eu não quero os privados lá metidos. Sapatos. Carros. Pá. Façam o vosso melhor. Façam o vosso melhor. Têxteis. Tudo. Material elétrico. Tudo. Barcos. Whatever. Serviços de turismo. Com certeza o Estado não vai ter hotéis. Não faz sentido o Estado ter hotéis. Pode fazer sentido o Estado gerir uma rede de pousadas. Pode. Por causa do património e das questões do controle desse mesmo património. Isso pode. Mas é circunscrito. E é, quanto muito, exemplar. Como pode fazer sentido o Estado ter estações agrárias para testar algumas culturas para depois os empresários agrícolas poderem usar. Mas ninguém vai pensar que é o Estado que vai gerir explorações agrícolas. Isso nunca funcionou. Não funcionou no socialismo real, foi uma catástrofe. A agricultura familiar os chineses mostram isso. Não é? Quer dizer, os chineses tinham um sistema comunal e passaram para um sistema privado. Privado, mas a terra depois não é privada, é concessionada. Mas que funciona, produz alimentos. E nós também, nós temos uma classe empresarial agrícola capaz. Se calhar não está a produzir as coisas certas nos sítios certos. Tipo, demasiadas estufas em sítios com aquíferos. Mas isso é uma questão que cá está. O Estado tem que ter serviços técnicos, lá está, engenheiros e não só, para auxiliar o setor privado. E dizer-lhe o que é que ele deve fazer e não deve fazer. Portanto, eu aqui, ou seja, eu defendo mesmo uma economia mista. Acho que para quem não é liberal como eu, as experiências do século XX o que mostraram é que a dificuldade está na fronteira público-privado. Mas eu acho que na nossa Constituição, no fim, a intuição original não estava muito errada. E as privatizações foram levadas demasiado longe. Hoje Portugal, e o professor falou disso. O professor vai sair, julgo eu. Não sei se... O professor falou disso. A França tem já saiu. a EDF. Já saiu? A EDF é uma empresa pública, 100% pública. Portugal é o único país da Europa que tem o setor elétrico, infraestrutura e produção totalmente entregue a privados. Porque num país periférico, obviamente, é capital estrangeiro. Porque a única forma de manter setores estratégicos em mãos nacionais num país periférico é mantê-los em mãos públicas. E, portanto, privatizarmos a rede elétrica. Não temos o Estado presente na área florestal, na fileira florestal, por exemplo, onde Portugal tem uma propriedade demasiado fragmentada. E os serviços florestais foram desmantelados, que é uma das piores reformas da administração pública. Nós tínhamos serviços de excelência na Direção-Geral de Florestas. Só um segundo, vamos deixar despedir do professor, que eu acho que vai ter que sair. Professor? Vou ter, eu peço desculpa não poder ficar preocupado.
E tenho muita pena porque eu acho isto muito interessante, até porque, como o professor acabou de dizer, é tudo uma questão até onde é que se pode ir. Portanto, às vezes há de facto visões diferentes, mas não são antagónicas. Às vezes é só uma questão mais, ou tem uma visão mais, eu diria, em que o Estado tem um papel mais importante, ou o contrário. Portanto, tenho muita pena porque teria todo o interesse em continuar aqui não é a discutir, a pensar em conjunto convosco, mas eu vou ter de sair, de facto, porque tenho agora um compromisso, está bem? Muito obrigado pela sua presença, professor. Parabéns e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Até breve. Peço desculpa que eu lancei-me num relambório e eu bem disse que eu tinha que ser calado. A culpa foi sua. Não, o problema é que nós não estamos de frente, porque senão já tem. Eugénia, só antes de passarmos a palavra para o público, porque é que, na sua perspectiva e no seu entendimento, porque é que acha que os salários em Portugal não têm acompanhado a produtividade real? Mas antes, assim, o João há pouco já tocou um bocadinho sobre isso, mas eu queria comentar pelo menos duas coisas que foram ditas. É uma pena o professor Carlos Brito já ter saído. Outra das coisas que ele falou, não é? E depois relembro-me também, que eu também não me perder. Ele dizia que as dívidas têm que ser pagas. E isto tem uma carga moral imensa. E a verdade é que não é assim. Nós sabemos, eu estava aqui à procura, não conseguia lembrar. É um risco, não é? Emprestar dinheiro e pedir juros também é um risco. Antes disso, em termos de valores, não é? Em termos de sociedade de valores, não é? Nós temos no Antigo Testamento o livro de Deuteronômio, acho que é assim que se diz, que eu não me lembrava, eu dei aqui à procura, que falava de 7 em 7 anos há um cancelamento das dívidas, não é? Precisamente porque há a noção da injustiça, não é? E da armadilha que as dívidas trazem. Claro que o que nós vemos no mundo, na sociedade contemporânea, é de facto esta carga moral que está ligada à questão da dívida. Mas mesmo neste mundo, há de novo uma imparcialidade, que era isso que estava a dizer, que é a questão do risco. Portanto, quando Portugal, ou quando se emite dívida, ou quando nos endividamos, não nos estão a dar dinheiro, não nos estão a fazer um favor. Vão ser remunerados por isso. Portanto, há interesse, não é? Em vez de, é preferível. Porque é que é importante e porque é que há apetência do outro lado para reestruturar? É quando nós vemos a incapacidade da entidade que está endividada em fazer esses pagamentos, tipo, nós não queremos tirar tudo e ir até ao osso. Portanto, há porque isso pode nos estrangular e conduzir mesmo ao colapso. Portanto, é daqui que há tal margem de negociação, e sendo que os investimentos acarretam riscos. Nós, quando compramos ações, o preço delas flutua no mercado e nós não vamos obrigar, não é? Ninguém, quem lançou as ações que têm que nos pagar. Nós temos nos planos de reestruturação das empresas, de novo, essa dimensão. Portanto, só primeiro dar esta nota da carga moral e em como Portugal, não é, foi muito, muito penalizada durante a crise das dívidas soberanas. Esta dimensão moral até impedia que em Portugal se usasse o termo reestruturação de dívida, cancelamento de dívida. São coisas banais e normais entre os investidores. Eles sabem, quando estão a fazer uma aplicação, que tem risco de mercado, risco de crédito, risco cambial, não é? E, portanto, isso é uma coisa normal. A outra que queria também só comentar, de facto, é esta questão de não se questionar o investimento dos privados. Não é? Foi dito que é menos burocrático, é mais inovador, é mais flexível e é mais lucrativo. Pronto. De facto, esta lógica muito utilitarista de custo-benefício tem muitos riscos e tem, por um lado, ela destrói as solidariedades do coletivo.
por outro lado, muitas vezes leva a soluções em que não se é acautelado, e estou a pensar, ainda há bocado o João falava na questão da saúde, é absolutamente inadmissível. Então nós temos hospitais privados que, quando há um problema, as pessoas vão para o hospital público, ou seguros, que acabou o seguro, não é? As pessoas são recambiadas para o hospital público. Portanto, há aqui uma dimensão muito problemática. E outra coisa, mesmo ao nível, fala-se da inovação, não é? Como se os privados vão todos inovar. Há inovação e inovação. O que nós vemos muitas vezes é que a inovação vai para setores, e quando nós olhamos, e o investimento quando vai atrás do lucro e da remuneração dos acionistas, há um certo imediatismo, há uma certa visão de curto prazo que de facto condena o tipo de soluções inovadoras, mesmo os produtos que são criados, e mais, muitas vezes esta lógica não tem em atenção os custos sociais. E nós conhecemos as externalidades negativas, precisamente. E nós sabemos o que é que acontece com o investimento, com a turistificação, com a gentrificação, os pesados custos sociais que isso tem, as bolhas especulativas que isso acarreta. E dizer também ainda que muitas vezes é bastante profícua, e o João também falou um bocadinho disso, as parcerias público-privadas a nível da inovação, para assegurar que a investigação, não é? A investigação científica e o desenvolvimento tecnológico são canalizados, de facto, para encontrar soluções que são importantes e necessárias à sociedade. Mariana Mazzucato escreve muito sobre isso, em como o Estado é o parceiro natural de grandes inovações que beneficiamos à data de hoje, seja no setor farmacêutico, seja a internet, e outra das coisas que ela diz é que muitas vezes se esquece, há bocado o João também falava, não é, das vacas leiteiras, desta lógica unilateral da extração de rendas do Estado. O Estado deve ser remunerado devidamente pelos investimentos que faz em parceria com os privados. Muitas vezes há essa lógica de que, portanto, o neoliberalismo tem muito esta ideia do Estado neutro, mas que é um Estado falsamente neutro, porque ele está a criar mercados e a colocar-se ao lado de interesses privados nesta extração condicionado pelo poder económico de lucros, exatamente, mobiliza o poder económico para interesses dos privados, pronto, para poder político, poder político, exatamente, para poder político, para que o poder económico seja viabilizado. Portanto, ainda em relação à pergunta que me colocou. Mas já agora, relativamente à educação, Luís Aguiar Conraria dizia num podcast, e eu concordo com ele, que de facto investir na educação deve ser dos investimentos mais seguros que um Estado pode fazer. Como é que se explica que hajam greves consecutivas de uma classe inteira que aderiu em massa às greves durante um ano e mais de um ano e não se chega a acordo, não é? Mas isso explica-se, é fácil de compreender, não é? Explica-se pela incapacidade do Estado, não é, valorizar e aumentar salários e reconhecer as carreiras, porque há de novo, o que é que acontece? É a lógica da compressão salarial, da desvalorização do fator de trabalho. Sim, mas não estamos também a deixar que a escola pública chegue à tal inevitabilidade que de repente o investimento que é necessário fazer para reformar completamente todo o setor torne quase impossível fazê-lo. Eu assim, não conheço... É um bocado especulativo. Eu não conheço o suficiente da realidade das universidades. Eu sei que há insuficiência de financiamento, de fundos públicos, não é? Há subterfúgios, não é? É absolutamente inadmissível que entra-se numa lógica de que o financiamento, conheço mais a nível da ciência e da investigação, há financiamento enquanto houver fundos europeus para isso e não há fundos do orçamento. Havia, se eu não me engano, um compromisso de igualar o financiamento por via do orçamento igual ao dos fundos europeus,
e neste momento não sei como é que isso está, mas sei que existe uma grande precariedade a nível das universidades, seja a nível dos professores, seja a nível dos investigadores, e isso é muito mau para a nossa sociedade. Existe um outro problema que eu acho que é difícil e que a mim me preocupa um bocadinho. Eu concordo com o João, as novas gerações são melhor formadas, temos mais gente qualificada e isso é socialmente bom. Temos um problema que investimos em recursos humanos, mobilizamos recursos públicos para recursos humanos e depois Não temos capacidade de absorver. eles saem, vão, não é? E de novo, há aqui uma dimensão também quase hegemónica dentro da União Europeia. Brain drain. Brain drain, completamente. E em que os países do centro, não é? Já não se captam, e muitas vezes, desde muito cedo, eu não tinha noção, mas a nível do secundário, há um grande acompanhamento para descobrir quais são os melhores. A Alemanha faz muito isso, ver quem são os melhores alunos, para lhes dar bolsa, para ter a certeza, não é? Que vão captar os melhores recursos humanos no futuro. E isto é altamente problemático. Pronto. E não ajuda quando nós temos o Estado a fomentar esta precariedade, estas carreiras de investigação, não é? As trajetórias de precariedade muito longas. Portanto, isso eu sei e posso. Temos em Portugal... Posso só comentar só uma provocação, só para... Há uma coisa que nós sabemos neste milénio, é que se o investimento, e o que eu vou dizer não é muito popular, se o investimento em ciência e educação é um investimento que é socialmente útil e necessário, o país tinha um atraso histórico que tinha que colmatar e que se via, por exemplo, pelo facto do prémio salarial dos licenciados ser dos mais elevados da OCDE, ou seja, em Portugal ir para o ensino superior compensava de forma muito superior ao que compensava noutros países, o que era o sintoma de que ainda havia poucos licenciados, ao contrário do que se diz. Porque só nos países que valorizam um pouco a educação é que se diz demasiado cedo que há doutores a mais. Portugal tinha um problema de facto de atraso, mas o que é perturbador é que esse investimento que foi real no aperfeiçoamento educativo e científico do país não provou que investir em educação é só uma condição necessária, não é suficiente, longe de ser suficiente para o desenvolvimento. Sim. Porque depois há tudo o resto. Política industrial, política de crédito, direção do investimento para setores com capacidade de gerar ganhos de produtividade sustentados no tempo, capazes de empregar num círculo virtuoso esses recursos. E o que é facto é que se nós temos neste momento um bocado um paradoxo, que é, estamos a exportar força, quer dizer, agora isso também não é bem assim, mas quer dizer, há um risco sempre, que é o de exportar força de trabalho qualificada, formada em Portugal, e importar força de trabalho pouco qualificada para os setores que dependem crucialmente de uma economia de baixos salários, como o turismo e a construção. Aliás, os dois vão a par, turismo e construção. Sim. Turismo, construção, alojamento, quer dizer, aquele triângulo, alojamento, restauração e construção. E imobiliário. Serviços de apoio. E serviços conexos de apoio, que é neste momento o que faz mexer a economia portuguesa. Isso é um problema, porque estes setores nunca gerarão ganhos de produtividade, porque é o que eu digo aos meus alunos, faz-se uma cama no final do século XIX como se faz no início do século XXI. É o mesmo tipo de trabalho, é um trabalho duro fazer uma cama, mas em termos de produtividade é a mesma coisa, não há diferença. Preparar uma refeição, ok, agora há fogões e há frigoríficos, preparar uma refeição é preparar uma refeição, servir à mesa é servir à mesa. Portanto, não é isso que induz crescimentos de produtividade sustentados, porque o problema não está nas pessoas. O problema está estruturalmente, como os engenheiros sabem, o problema está estruturalmente nos setores onde as pessoas trabalham e no capital, e na qualidade do capital a que têm acesso, e das qualificações que manipular esse capital exige, para falar em termos muito abstratos. E nós temos este problema, a turistificação é um gravíssimo problema, sobrecarrega as cidades, a Eugénia já falou disso, e gera custos sociais, de facto. Nós temos a cidade de Lisboa totalmente suja,
e cheia de lixo, não é? Há sempre imagens a circular. Isso tem a ver com a sobrecarga em Lisboa, e não sei se no Porto é a mesma coisa, eu conheço melhor a realidade de Lisboa. Mas o mais imediato, o peso do custo da habitação. E depois a habitação. Seja mas... para aquisição, seja para rendas, não é? Não há... Isso é um velhinho problema que mostra como o Estado Social português, como não entrou na habitação, e é um risco que nós recorremos para todos os setores. A habitação é a habitação social. A habitação social é para os setores mais pobres da sociedade portuguesa. E as políticas para pobres tendem a ser pobres políticas. E Portugal tem 2% de parque habitacional público, que é a mais baixa porcentagem de toda a União Europeia. Os liberais holandeses têm, entre a habitação pública e cooperativa, são 1/4 do parque habitacional, e isso faz mexer o setor, ou seja, no sentido em que, apesar de haver bolhas especulativas e, apesar de tudo, há um efeito de almofada de um setor público robusto. Obviamente é muito difícil construir um setor público robusto com estes constrangimentos em matéria de investimento, só agora, lentamente, e com alguns fundos europeus, para termos 5% daqui, sabe lá Deus, nos mais ambiciosos dos cenários para a próxima década. Não é suficiente. Estava agora, se calhar, a oportunidade ao público de colocar em questões. Força. Boa tarde. Chamo-me Alfredo Costa, sou engenheiro aqui desta casa, já formado há muito tempo. Eu queria só levantar 2 questões das muitas que se poderiam levantar, que constituem, no meu entender, 2 falácias enormes do capitalismo. Primeiro é relativamente à dívida pública. Não sei se se recordam, aqui há 10 anos atrás, creio que não estou a errar, que foi em 2014, que surgiu um manifesto para a reestruturação da dívida, assinado por personalidades Entre as quais Eugénia Pires. Foi também. Eu não assinei. Não assinou, não estava na Eu não estou a dizer que muitas pessoas assinaram, sim. desde a Manuel Mas foi Ferreira preparado, Leite mas ao foi preparado. Manuel Carvalho da Silva, enfim, um leque enorme de 70 e tal, acho. Relativamente a isso, é assunto para lembrar relativamente, conjuntamente com a perspectiva da evolução da dívida. Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas não sabem, mas os Estados Unidos têm qualquer coisa como 124% da dívida pública, são 35 milhões. Não. Deve ser Trilhões. Portanto, enfim, é caso para pensar qual é, qual é a perspectiva de evolução não é da dívida pública, é da forma como os cidadãos veem a dívida pública. Sim. Eu penso que nesse manifesto ficou bem claro, ou terá ficado bem claro, vamos dizer assim, qual era o conteúdo da dívida, o que é a dívida pública. Como é que o cidadão vê a dívida pública? Ou seja, é a questão da outra falácia, tem que se pagar tudo, não é? Tem que se pagar, não é? Mas eu vou pagar o quê? O cidadão tem consciência de como é composta a dívida pública? Bom, não vou entrar por aí. A segunda falácia tem a ver com a culpa. É uma coisa terrível. É evidente que nós somos culpados de tudo. Isso faz parte de uma estratégia de medo, que eu chamo de uma estratégia de medo que o capitalismo quer impor, e que o neoliberalismo, enfim, veio ainda aprofundar, se quisermos utilizar essa falácia, porque de facto o neoliberalismo não é um slogan, não é, João? Portanto, sabemos isso. E portanto, isso somos culpados de tudo, desde a dívida ao resto. E o resto tem a ver com a tal falta de competitividade ou de produtividade e tal, porque, enfim, posso até terminar com outra falácia, não é? As pessoas gostam muito de dizer, ou algumas pessoas gostam de dizer, quem cria a riqueza são as empresas. Não, quem cria a riqueza são os trabalhadores. Esses é que criam a riqueza. Portanto, nesses 2 aspectos, seria interessante, se houver tempo naturalmente, de abordar essas 2 questões, a perspectiva do cidadão, como é que evolui, como é que é visto ainda a questão da culpa. Posso só responder brevemente? Sim. Só um comentário. Em relação a este último ponto, porque eu não fiz esse ponto, quer dizer, não precisamos ir mais longe do que o Adam Smith, o fundador da ciência económica, sabia, e os economistas às vezes invocam muito o Adam Smith, mas esquecem-se, quando ele disse qual é a causa da riqueza das nações, e ele disse claramente, é o aumento dos poderes produtivos do trabalho. Ou seja, dizer que de facto quem cria riqueza é o trabalho. Ou seja, o trabalho humano. E esse trabalho pode ser, quer dizer, ninguém está a excluir um empresário desse processo
trabalho humano, incluindo o trabalho de coordenação, mas é sempre o trabalho humano que cria riqueza. Obviamente, depois ele responde, mas como? Através de um trabalho cada vez mais produtivo, ou seja, gerando cada vez mais valor, criando cada vez mais valor por hora trabalhada. Como é que isso se faz? Através da divisão técnica e social do trabalho, ou seja, introduzindo tecnologia e organizando melhor o trabalho cooperativo entre humanos. E, portanto, quer dizer, no início do século, no final do século XVIII sabia-se isto. E, de alguma forma, os economistas andam bastante confundidos em relação à criação de valor, que é quase como se estivéssemos regredido para uma teoria puramente subjetiva do valor, em que podemos dizer coisas como o valor é criado por uma organização. Claro, mas essa organização tem lá gente dentro que trabalha. Não é a organização que cria o valor, são as pessoas que lá estão na organização, não são as empresas. São todas as pessoas, não é, do gestor ao chão de fábrica, como eu gosto de dizer, que estão ali num processo mais ou menos cooperativo, mais ou menos hierarquizado, de criação de valor. Isto a um certo nível é bastante simples, eu gostava de sublinhar isso. Só também outra coisa, o Estado não é uma família, porquê? Porque as decisões do Estado, quando o Estado toma uma decisão de fazer um investimento, ou de não fazer um investimento, de aumentar a despesa ou de cortar a despesa, isso tem impactos macroeconómicos. Ou seja, o Estado é o rei da macroeconomia. Quando uma família corta na sua despesa, isso só tem impacto sobre a família. Quando o Estado corta na despesa, isso tem impacto sobre o rendimento de outros, logo automaticamente. Ou seja, tem impacto macroeconómico pelo simples facto do Estado pesar. E, portanto, o Estado não é, de facto, a administração do Estado não é a administração de uma família, porque o Estado sabe que as decisões que toma de investir ou não investir, de cobrar impostos ou não cobrar impostos, têm impactos macroeconómicos. A diferença entre a micro, que é das famílias e das empresas, e a macroeconomia. E a macroeconomia não é um somatório de decisões, porque o Estado não é igual, de facto, a uma família, porque está no comando de 30%, 40%, direto ou indiretamente, dos recursos. E no PIB isto aparece, agora a criação de valor pelo Estado aparece nos salários dos funcionários públicos. É a forma de medir a criação de valor na administração pública, porque a administração pública cria valor. Quando nós damos uma aula, estamos a criar valor. Quando fazemos uma operação, estamos a criar valor. Isto, por convenção contabilística, este valor é medido pelas remunerações na administração pública, porque é a única forma que nós temos, como os serviços não são vendáveis, é muito mais difícil de calcular o valor que é criado e, portanto, convenciona-se. Ou seja, nós também temos que ter atenção às convenções contabilísticas, mas é um facto que o Estado cria riqueza. Não é sequer matéria de discussão, porque cria bens com valor, neste caso com valor de uso, mas com valor de uso que pode ser, enfim, até a última instância, contabilizado. Já agora outra coisa, nós temos dívida, e eu tenho muitas dúvidas sobre esta questão sempre, mas eu acho que os Estados deviam investir mais em apresentar um balanço consolidado do setor estatal, ou seja, com dívidas e ativos. Porque isso mudava logo o enquadramento da discussão. O Estado português tem ativos, tem toda a infraestrutura social, hospitais, isso. Podemos não conseguir atribuir um valor a tudo. E nem devemos um preço, sei lá, um parque natural. Como é que nós medimos como é que nós contabilizamos o preço ao de um monumento? Não é? Mas a verdade é que nós nascemos num país com uma infraestrutura social e isso, ainda hoje, a lotaria nacional é o que é determinante na possibilidade das pessoas levarem vidas longas e ilustradas e saudáveis, que é o critério de desenvolvimento para mim, é vidas longas, saudáveis e ilustradas. Obviamente isso pressupõe um certo rendimento, mas é viver mais, viver com acesso à ilustração, ou seja, à educação, e não morrer de doenças precocemente, isto é o que define a possibilidade de termos uma vida boa. Tudo o resto depois são, em larga medida, escolhas individuais e contextos familiares, claro. Eugénia, queres acrescentar algo? Ia só acrescentar, eu concordo com aquilo que o Alfredo estava a dizer, a questão da estratégia do medo, de intimidação que existe, e nós conhecemos bem o que é que aconteceu com a Grécia, o que é que aconteceu com a Argentina, que teve uma reestruturação bem sucedida de dívida, foi bem sucedida, foi negociada com os investidores e depois todas as penalizações subsequentes, e estava também ainda um bocadinho
a propósito disso, a pensar na lógica dos vulture funds, dos fundos abutres, que vive-se uma realidade absolutamente inaceitável, e o mundo aceita isto como se fosse normal, porque são os mecanismos de mercado. Isto é, há fundos especializados na aquisição de dívida de entidades que estão à beira da falência, que têm capacidade para pagar. E, por exemplo, estou a pensar num Estado como a Guiné, mas há muitos Estados muito pobres em que isto acontece, e depois usam a litigância para cobrar a totalidade da dívida. E o FMI, o Banco Mundial, mesmo que às vezes nós esquecemos que isto são entidades das Nações Unidas, eles respondem à Assembleia Geral das Nações Unidas, isto não lhes preocupa e permitem que isto aconteça. Portanto, há de facto uma perversão e uma alteração dos valores. E a outra coisa que eu ia dizer, mas o João já referiu, tem a ver precisamente isto com a dimensão macro da dívida pública. E nós sabemos isso durante a intervenção da Troika, entrou-se muito na lógica da dona de casa e de explicar as contas, esquecendo que, de facto, a macroeconomia não é uma soma de indivíduos, e há a questão do efeito multiplicador, não é? Do efeito agregado da coisa e da própria capacidade de gerar recursos para o país recuperar e para mais à frente voltar ao equilíbrio. Já agora, e era tudo absolutamente desnecessário se o Banco Central Europeu tivesse feito em 2009, 2010, 2011 o que fez em 2022. Pois. Centenas de milhares de compatriotas poderiam ter tido que emigrar, os níveis de investimento público não teriam de colapsar, a austeridade que foi imposta e que causou pesadas perdas não teria de ser efetuada, as privatizações ruinosas que foram feitas sob pressão não teriam de ser efetuadas se o Banco Central Europeu em 2010, 11, 12 tivesse feito o trabalho de manter taxas de juros em níveis comportáveis para permitir precisamente uma gestão mais adequada, como foi feito em 2008, 2009 da crise, porque em 2008, 2009 os Estados responderam e impediram a repetição da Grande Depressão. Não esquecemos disso. Os Estados impediram a repetição da Grande Depressão, porque em 2008 os indicadores eram iguais aos de 29. A diferença é que a crise era global e não específica em Portugal e na Grécia. Pois, mas é o problema da moeda comum. 2008 é uma crise. Mas, ou seja, era uma crise global como a de 29, só que felizmente os Estados em 2009 eram Big State e Big Banks, ou seja, bancos centrais e Estados com dimensão, e salvaram a situação. Depois os pequenos Estados periféricos da zona euro pagaram um preço que não tinham de ter pago. E a comparação é a Grécia e a Islândia. A Grécia foi sujeita a uma experiência social que causou uma taxa de desemprego de 25%. A Islândia, que estava na mesma situação financeira internacional, usou instrumentos variados, a Eugénia conhece isso bem, reestruturação de dívida, negociação com os credores, desvalorização cambial, e não cortou nada do Estado Social. O Estado Social... o Estado para criar emprego. Mobilizou, ou seja, que é quando o Estado deve... Mas para isso é preciso um Banco Central... Com construção. É preciso que o Banco Central fizesse o que fez em 2022 que fez. Permitiu ao Estado português socializar a folha de pagamento. Eu não tenho aqui as percentagens, mas o Estado português basicamente socializou a folha de pagamento de uma larguíssima percentagem da força de trabalho. E o PIB caiu abruptamente e a taxa de desemprego manteve-se igual, com uma queda do PIB superior à registada na altura da crise da zona euro. É que nós esquecemos a experiência da pandemia. A experiência da pandemia foi uma experiência social interessantíssima. Nós tivemos um Banco Central a garantir que os Estados mas não achas, podiam socializar a folha de pagamento. Qual é a diferença entre 2010, não é? 11. Crise das dívidas soberanas e Covid e pandemia? A Alemanha também estava aí. Exatamente. Pronto, era o ponto onde eu queria chegar há pouco. Claro. E lá está o problema. É uma crise simétrica.
É uma Isso, crise isso, mais exato, simétrica do que a crise da zona euro. A crise da zona euro permitiu fazer o moralismo dos países do Sul preguiçosos. Pois. E que também é uma forma de... Mas isso não é só para os países do Sul. É também para dizer aos trabalhadores alemães: ponham-se finos. Ponham-se finos. E agora, já agora, porque isto... E agora a Alemanha está numa situação económica, geopolítica, energética, por culpa da mesma elite que impôs uma austeridade destrutiva no sul da Europa, pois a Alemanha colocou a maior potência industrial do centro da Europa, do continente europeu, numa situação absolutamente única. Ou seja, o nível a aceleração da desindustrialização alemã, a crise económica na Alemanha, hoje em dia, é uma coisa que nós vamos ter que nos vai, Sim, nos vai afetar. atingir, mas é quase como se fosse um efeito bumerangue. Vamos ver, a Alemanha lançou a destruição para o sul da Europa e agora a apanha. Não estou contente, porque não há aquela coisa. Há uma expressão alemão, não é? Uma expressão alemã de contentamento, que eu não sei como é que se diz, porque eu não sei alemão. Mas quer dizer, os erros pagam-se caros e começaram na gestão desastrosa da crise das dívidas soberanas. Depois aprendeu-se na pandemia, mas já se voltou à velha... E por isso é que a Alemanha tem uma infraestrutura completamente dilapidada. Mas começou antes para a classe trabalhadora alemã. Claro. A história dos mini-jobs, não é? Claro. É o que conduziu à A Alemanha tem os salários estagnados, mas quer dizer, uma coisa é ter os salários estagnados nos níveis alemães. E apesar da precariedade, outra coisa é ter os salários estagnados nos níveis portugueses. Que não são duas situações idênticas. Eu vivia estagnado, o Japão vive estagnado há 2 décadas e não se queixam. Porquê? Tem níveis de vida tão elevados. Quer dizer, há qualquer coisa de benigno em chegar a um nível de vida elevado e estagnar. Porque há indicadores em que não estão, outros indicadores sociais em que eles não estão estagnados. Exatamente, Não. exatamente. Estão estagnados nos indicadores. Mas aí é aquela coisa, já os clássicos diziam da economia: um dia chegaremos ao estado estacionário. Para que crescer mais? Quando se tem o nível de vida do Japão? Toda a arte está em manter. Até por razões muito óbvias de natureza ambiental. Alguma outra questão? Vou fazer uma questão. Nós agora estamos quase. Esta faculdade não é imune a isso, a ser invadidos pelo discurso liberal, que afeta muito a malta da nossa idade. Há constantemente aquela comparação Portugal-Europa, Portugal-Holanda, Portugal, uns países todos do Norte que têm uma diferença brutal na economia. Eu gostava de vos pedir aos dois, imaginando que estaria aqui que estão jovens malta a irem verdade para esse discurso, que fatores nos devem fazer pensar que há comparações que não são sequer fazidas, digamos assim. Porque é completamente diferente. Nós falamos da Holanda, da Alemanha, falamos de Portugal, a revolução industrial deu-se de forma diferente na Europa. Há uma comparação entre coisas completamente diferentes. Eu não sei, gostaria de vos ouvir sobre isso. Que mensagem, digamos assim, se calhar não é a forma mais adequada para dizer, mas qual é a vossa opinião em relação a isto, a este tipo de comparações, que são absurdas, mas que vale a pena falar sobre elas? Sim. E desmistificar, certas. A Eugénia termina. Eu sou muito sensível a essa. Eu tenho reparado nisso, estou numa faculdade de Economia e sim, não sei se me surpreender como o discurso liberal consegue reciclar-se. O discurso, quer dizer, a palavra liberalismo é uma palavra que merece ela própria ser escapulizada, porque na realidade o Keynes era liberal. Ou seja, o John Maynard Keynes, que inventou a política económica intervencionista do Estado, era liberal. Agora, era um liberal das liberdades públicas, não necessariamente do que se chama as liberdades económicas. Que liberdades económicas, já agora, a liberdade para despedir é uma forma de liberdade económica, mas é uma liberdade económica que implica uma vulnerabilidade, ou seja, uma perda de liberdade para o trabalhador que fica sobre a descrição. Para já é esse jogo, o que é a liberdade? Que eu acho que, em última instância, nós na economia e noutras, estamos sempre a lidar com questões filosóficas e teoria política. Sempre. E, portanto, vale a pena questionar o que é a liberdade. Se é a liberdade para poluir e a liberdade de viver num ambiente não poluído.
Quando nós começamos a falar das questões ambientais, por exemplo, toda a noção de liberdade fica muito mais complexificada. Pois, com essas comparações, quer dizer, agora está muito na moda fazer rankings e índices e comparações. O problema é que muitas vezes essas comparações são puros instrumentos de propaganda política. Ou seja, que sentido faz comparar Portugal com a Suécia, se a Suécia no final do século XIX já tinha toda a população alfabetizada e Portugal chega ao 25 de Abril com 25% de pessoas analfabetas, quer dizer, é preciso saber história. Em última instância, há aqui também uma exigência de memória e de conhecimento histórico, incluindo conhecimento histórico dos dados, não é? Ou seja, como é que os salários acompanham a produtividade? Nós sabemos, acompanham a produtividade se houver garantias institucionais que acompanham a produtividade. Por mercado, podem não acompanhar a produtividade durante décadas a fio, como acontece nos Estados Unidos ou em Portugal. Para os salários acompanharem a produtividade, tem de haver, por exemplo, instituições de negociação coletiva que garantam, de facto, que os ganhos de produtividade se transformam em ganhos salariais. Ou seja, automaticamente, por mercado, depende da relação de forças. Depende, aliás, E a relação de forças nos países nórdicos é bastante superior. A densidade sindical e da negociação coletiva ainda hoje é incomparavelmente superior nos países nórdicos. A Dinamarca, a Suécia é superior a 65%. A taxa de sindicalização das mais elevadas do mundo, negociação coletiva, um sistema fiscal altamente progressivo. Eu também consigo partilhar melhor os ganhos económicos. E depois um Estado Social, apesar das reestruturações que têm havido, um Estado Social ainda relativamente robusto, e níveis já agora de igualdade de género muito superiores, também uma pessoa esquece disso, como um dos fatores de desigualdade também é a desigualdade de género, e que a desigualdade de género em Portugal, como ainda hoje tivemos dados sobre isso, é de 18% para o mesmo tipo de perfil trabalhador ou trabalhadora, e já agora o setor público... E acentua-se com a idade. Já agora o setor, uma vantagem do setor público, níveis de emprego público como existem elevadíssimos na Dinamarca, um quarto da população trabalha no setor público, e Portugal é muito inferior, já agora. O setor público tem uma norma de igualdade salarial entre homens e mulheres. E, portanto, essa norma depois contamina o setor privado. Isso é histórico também nos países escandinavos. Quer dizer, eu costumo sempre dizer, não é? O feminismo ganha-se e os direitos ganham-se feminizando a força de trabalho e havendo uma articulação boa que cria novas normas sociais a partir do setor público, do exemplo do setor público. Porque o setor público cria uma norma de igualdade salarial. Uma pessoa, quer dizer, às vezes isto é tão óbvio que quer dizer, a desigualdade de género é criada, infelizmente, por normas sociais no setor privado. O setor público não tem a capacidade de ser suficientemente influente, porque Portugal tem um nível de emprego público bastante inferior à média dos países desenvolvidos neste momento. Nós ainda estamos com uma imagem do país mental e ideológica. Portugal tem uma percentagem de ativos públicos controlados pelo setor público das mais baixas. Na habitação é um país totalmente liberal. Acumulou atrasos que só podem ser solucionados por via pública, particularmente nas áreas da educação. Sim, tem algumas, ao mesmo tempo é um país muito paradoxal, porque depois temos coisas, temos um serviço, as pessoas vão para a Holanda, mas depois vêm para Portugal para receber cuidados médicos. Sim. Dá muito jeito ser imigrante. Pois é. Imigrante português na Holanda, todos aqui, dá muito jeito. porque os serviços médicos na Holanda, naquela lógica de parceria público-privada, aquilo chega lá e toma um Benurum e vai-te embora. E já despachei um doente. É um indicador ótimo. Eugénia, queres? As pessoas vêm para cá para ter cuidados médicos. Eu conheço. Vou ser rápida. Reconheço certas coisas que o João estava a dizer, revejo-me nelas, não é? O facto dos índices e dos rankings serem uma síntese quantitativa, não é? Que desvaloriza o contexto, não é? A especificidade contextual, seja a nível social, de enquadramento institucional, enquadramento político, e a dimensão histórica. Concordo absolutamente com o que ele estava a dizer. Estava a pensar numa coisa quando ele estava a falar do que é a liberdade, e estava a pensar, eu penso que é o Roosevelt, as 4 liberdades, a freedom from want, não é? As pessoas não... A liberdade da necessidade, eu nem sei traduzir. O Sérgio Godinho, aquela música Liberdade a Sério, quando ele põe a paz
saúde e educação, não? Como pré-condições para a liberdade a sério, é filosoficamente bastante... É isso, é Rooseveltiano. Uma pessoa que não tem, não é? É isso. Não tem dinheiro, não tem poder económico, está numa condição subordinada e portanto, não é livre de rejeitar, de dizer que não quero. E, portanto, eu penso muitas vezes nesta freedom from want. E depois, estava a pensar também, estavas a mencionar as questões da desigualdade de género, e eu queria dizer o seguinte, que vai para além da igualdade salarial. Eu acho que a nossa sociedade não está preparada para isso e não se fala, que é uma maneira de fazer feminina, não é? Que é diferente dos padrões. E onde é que isso se nota mais? O patriarcado, precisamente. Tem a ver com os glass ceilings, com o facto das mulheres não estão em locais de liderança, ou quando estão, e a Nancy Fraser fala muito sobre isso, não é? Que são as líderes, as mulheres que adotam os padrões neoliberais. Isso está muito presente. Eu acho que essa... E que têm empregadas domésticas. Também. Mas esse debate de fazer diferente, de arriscar e de errar, eu acho que a sociedade tem uma lente, um escrutínio muito apertado para o erro, ou para fazer diferente ou não se compreender. E, portanto, acho que também há muito caminho, não é só nos rácios, não é só nos salários, mas acho que é também outras formas de ver e de fazer. E pronto. Acho que está tudo. E havia muito mais para falar, mas não sei se uma última questão, se alguém quer colocar, senão terminamos por aqui. Não sei se vocês querem deixar uma mensagem muito curta, afinal. Não. Agradecer, obrigada. Obrigado pela excelente moderação. Estava muito Pela excelente discussão. Liberdade, querida liberdade. O nosso chão